Eu acho que quanto mais early stage o negócio for, quanto mais no início da jornada empreendedora o empreendedor está, mais ele é pau para toda obra, assim, né? Ele se joga em todas as posições, né? E aí, nessa fase, é mais difícil, naturalmente, que ele se preocupe e se dedique à organização da companhia, à governança, né? A uma série de outras questões que consomem tempo de alguém, né? Então, se esse tempo não vai ser dele nesse momento, se ele vai estar dedicando o tempo dele a outras frentes, né? Então, isso pode ser uma trava. Muitas vezes, o empreendedor também é o cara do produto, é o cara comercial, né? Que se sente muito mais à vontade em estar lá jogando na frente comercial. E aí ele comete muitas vezes dois erros: de não preparar ninguém para replicar aquilo que ele já faz e faz bem, né? Seja produto, seja tecnologia, seja comercial, ou então ficar confortável com isso, com estar lá, né? E achar que a empresa só vai funcionar se ele estiver lá. E aí acaba não se dedicando a esse processo. Mas olhar o processo final, né, de integração, avaliando esses perfis todos, ele certamente tem um peso grande, o empreendedor que é menos de gestão e mais de execução, né? Ele tende a sofrer mais no pós-venda. E aí a questão pós-integração, né? Geralmente se tem realmente essa natureza de 2 anos, 3 anos, né? Que é um período de estabilização da operação, sucessão, né? Passagem de bastão, né? Dividido aí no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que ele tem um upside, tem um benefício para o empreendedor estar dentro. Muitas vezes ele vai colocar uma grana legal e vai ser um processo bacana do ponto de vista financeiro. Nem sempre ele é do ponto de vista de gestão e de relacionamento. Então, se ele for também do ponto de vista de relacionamento, a tendência é que ele se sinta confortável em continuar, ou se sinta motivado, melhor dizendo, em continuar. O que eu acho que precisa existir, né, e para ser equilibrado? É natural que esse empreendedor, né, esse founder, coloque uma grana relevante no bolso, né, e não se sinta tão motivado financeiramente de continuar aquele negócio por um salário, né? E aí vai de cada um, também não tem certo e errado, talvez, né, alguns vão topar, né? Eu topo ficar com salário de executivo para esse tamanho de negócio, né? Mesmo tendo colocado alguns milhões de reais no bolso. Outros vão falar assim, cara, né, a minha hora aqui, eu vou empregá-la a partir de agora de uma outra maneira, né, e vou usá-la de outra maneira, afim, seja para não trabalhar, ou seja para gerar valor em alguma outra coisa que para ele é valor. Então, esse momento, né, de transferência, né, a gente fala que é semelhante ao empreendedor vender sua empresa, é semelhante ao filho, assim, né? Ele tem um momento de desapego daquele filho que ele criou, né? Ele nutriu, ele conseguiu fazer um processo de integração. A saída, ela pode ser por desgaste, por cansaço, por não ter, e aí cada um reage de um jeito. Mas aqueles que se engajam mesmo, que estão motivados, que tocaram o negócio, construíram, a saída muitas vezes está relacionada à mudança de perspectiva, né? A partir do momento que eu tenho uma condição financeira que me assegura e me dá uma segurança, seja para mim, seja para minha família, no longo prazo, né? O ser humano começa a olhar o futuro de uma outra maneira, né? E aí olhar para frente de outra maneira, ele tende a ser um negócio que não, assim, é difícil. Tem de todas as transações que eu fiz, tem um ou dois casos que eu vejo os empreendedores continuando no negócio, né? Mas a maioria deles, em algum momento, eles vão sair. Isso está lá no alinhamento de expectativas inicial, tá? Quanto tempo você imagina ficar? Você ficaria se você vendesse sua empresa? Quanto tempo você imagina que consegue, né, e ter motivação para isso? Então, assim, tanto de quem compra como de quem vende, entender que isso é natural é importante, né? E tratar isso deixar isso super alinhado dentro do processo é mais importante ainda. E aí, ir atualizando esse alinhamento, porque conforme as coisas vão acontecendo, ele pode tanto melhorar a relação e mudar a perspectiva, quanto piorar a relação e piorar a perspectiva.